Graças e paz, meus irmãos. Glória a Deus. Toda a honra, toda a glória, todo o poder seja dado a Ele. Amém? Irmãos, estou muito feliz, cansado, muito cansado, mas muito feliz. Estava compartilhando com meu amigo que eu cheguei um pouco cedo aqui, aí eu sentei ali, orei um pouco, aí eu estava meditando na palavra, quando me dei conta eu cochilei. Cansado. Mas não cochilem agora. Amém. Irmãos, eu recebi uma missão de trazer algo de Deus para a vida dos irmãos, assim como Deus tem trazido para a minha vida e ministrou na minha vida enquanto eu estava lendo e meditando nessa palavra. A meditação de hoje, ela se encontra no livro de Lucas, no capítulo 9, do verso 18 ao 22. Lucas, capítulo 9, do verso 18 ao 22. Vou pedir para que nós façamos a leitura juntos. Lucas, capítulo 9, verso 18 diz: certa vez, Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado, que ressuscitou. Verso 20. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém. E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto, ressuscite no terceiro dia. Amém? Vamos orar? Coloque a mão no seu coração e dedique a oração a Ele, fale com Ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Jesus, ministra com o Teu Santo Espírito aos nossos corações, ó Deus. Estamos aqui, Pai, sedentos de Ti. Viemos aqui hoje para receber algo Seu, Jesus. Por isso eu peço, ó Pai, que tudo que seja feito aqui hoje, seja para a Tua honra, seja para a Tua glória, seja para o Teu louvor. Senhor, que não venha de homem algum, mas que desça do alto e alcance aqueles a quem for necessário. Fala conosco, Jesus, ministra aos nossos corações, tenha misericórdia de nós, nos dê discernimento e sabedoria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que todos digam amém. Podem se assentar. Irmãos, mantenha a Bíblia aberta por enquanto. Na verdade, se possível, mantenha aberta sempre. Confiram sempre o que é dito aqui para saber se está em conformidade com a vontade de Deus. Amém? Nós lemos aí Lucas capítulo 9, do verso 18 ao 20. Nós vemos lá no início que Jesus estava orando em particular com os seus discípulos e fez a eles uma pergunta: quem as multidões dizem que eu sou? E eles disseram: alguns dizem que é Elias, outros João Batista, outros até que é algum profeta aí que ressuscitou. E é muito interessante que lá no verso 20 diz assim: e vocês, o que dizem que eu sou? A primeira vez que eu li isso eu pensei: quem será que eu estou dizendo que Jesus é? É interessante que Pedro, parece que é sempre ele, né? Sempre nos momentos polêmicos é sempre Pedro que toma a frente e que faz aquilo que tem que ser feito. Talvez seja porque Pedro era um dos mais velhos. Talvez seja porque Pedro era um dos únicos, se não o único que era casado. Talvez seja porque Pedro se sentia como o mais maduro de todos eles. Não sei. Mas uma coisa eu sei: coragem não faltava para ele.
E Pedro tomou a frente e disse: Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Em algumas versões, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz algo que, quando eu fui reler, eu falei, não entendi. Porque Jesus ele fala assim lá no 21 e no 22. Não digam isso a ninguém. Se nós lermos Lucas 9, lá no início, e eu vou ler aqui o verso 1 e 2, só para a gente entender. Lucas 9, verso 1. Reunindo os 12, Jesus lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios, curar doenças, e os enviou para pregar o reino de Deus. Se Jesus enviou os 12 para pregar o reino, por que eles não podiam falar do rei? Por que eles não podiam ir lá e falar do Cristo? Eu te digo, porque eles não estavam prontos para saber quem realmente era o Cristo. Só para nós nos situarmos, só para a gente entender o que estava se passando ali. O povo judeu, ele era um povo que eles estavam cativos, eles estavam, entre aspas, escravizados por um império, que era o Império Romano. O Império Romano era o governo daquele lugar. E havia diversas profecias, a Bíblia toda aponta para Jesus, e nós já vamos falar sobre isso, mas haviam diversas profecias que diziam que o Messias viria, e que o Messias seria descendente de Davi, que foi o maior rei que o povo viu. Mas Davi, ele foi um modelo de rei, que era um rei que pegava a espada e conquistava tudo. E eles acreditavam que o Messias que viria, que o Cristo que viria, faria da mesma forma. Pegaria uma espada e iria lá subjugar Roma e vencer os romanos, e iria tomar o governo do povo e iria dominar toda a terra. Era isso que eles entendiam como Cristo, era isso que eles entendiam como Messias. Jesus deu uma ordem para eles lá no início do capítulo: vai e prega o reino. Mas quando Jesus perguntou quem eu sou, e eles disseram o Cristo, o Rei dos Reis, o Rei deste reino que nós estamos pregando, Jesus disse: acertou, mas não conta isso para ninguém. Ele disse isso porque se eles fossem ao povo e dissessem: ei, aquele que caminha conosco, ele é o Messias, sabe o que o povo faria? Pegaria pedras, paus, espadas, escudos e iria lutar. Mas não era esse tipo de luta que Jesus estava falando. Eles achavam que, se falasse do Messias naquele momento, eles achavam que Jesus ia lá e ia vencer todo o povo romano. Mas não era esse tipo de vitória que Jesus estava falando. Por isso que Jesus os advertiu e disse: vocês estão certos. Se nós lermos esse mesmo texto, em outro evangelho diz o quê? Pedro, não é da carne nem do sangue que você recebeu isso não. Certamente foi de Deus. Certamente é o Espírito Santo que te revelou isso. Mas não conta para ninguém. Porque eles não estão preparados para isso. Irmãos, eu pergunto para você essa noite: você está preparado para dizer quem Jesus é? Porque o povo não estava preparado para receber, mas os discípulos também não estavam preparados para pregar. Você quer uma prova disso? Nós não vamos ler porque senão levaremos muito tempo. Mas lá em Atos, Jesus já havia ressuscitado. Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou, encontrou com seus discípulos, estava caminhando com eles. E aí um cutucou o outro e falou assim: e aí? Quando ele vier para reinar, você vai ficar de que lado? Eles não entenderam ainda. Será que você entendeu? Que não é esse tipo de reinado, que não é esse tipo de vitória, que não é esse tipo de Cristo?
mas é alguém que morreu, ressuscitou, para que hoje eu e você tenha vida. É por isso que no verso 22, Jesus dá a primeira declaração explícita do que realmente ele veio para fazer. E lá no 22 ele diz assim, ó: e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, seja morto, ressuscite no terceiro dia. Aqui ele já começou a dizer quem ele era. Mas irmãos, a Bíblia sempre disse quem ele era. É só a gente olhar que a gente vai saber. Mas antes de dizer quem Jesus é, eu preciso dizer algo para vocês, porque foi algo que Deus disse para mim. Essa semana, meditando nessa palavra, eu estava voltando para casa e eu tinha recentemente ouvido um testemunho que me impactou muito e eu estava emotivo. Eu estava pilotando a moto e estava até chorando, porque aquilo que eu ouvi no testemunho foi muito forte. E eu estava com o coração muito quebrantado por Deus. E eu comecei do nada a meditar no texto, pedindo para Deus um direcionamento do que Ele queria que eu dissesse aqui hoje. E naquele momento, Ele ministrou algo ao meu coração. Alguns dias atrás, irmãos, eu ouvi uma ministração que eu achei impactante. Um pastor chegou na igreja, ele olhou para os membros da igreja e disse assim: ei, vocês aqui servem a Mamon. Houve um espanto. Naquele momento, eu sou muito visual. Naquele momento eu me imaginei naquele lugar. Eu me imaginei estando naquela igreja e ouvindo alguém dizer que eu servia a Mamon. E para quem não sabe, Jesus, lá em Mateus capítulo 6, no verso 24, ele diz assim: ninguém pode servir dois senhores, ou serve a Deus, ou serve a Mamon. Mamon, para o povo judeu, ele tinha dois entendimentos do que era Mamon. Riquezas, poderia ser traduzido como Mamon, ou o demônio que controlava as riquezas. Então o que Deus está dizendo ali? Ou você me serve, ou você serve as riquezas do mundo. Imagina um pastor chegar numa igreja na qual ele não fazia parte, na qual ele era convidado, ele olhou para todos os membros assim e disse: ei, vocês servem a Mamon. Irmãos, se fosse em outro lugar, ele iria apanhar. Graças a Deus que não era. Porque o que aquele homem falou, eu entendi que eu fazia parte daquele povo. Porque ele disse assim: responda para mim, quando vocês vão escolher fazer uma faculdade, vocês pedem orientação para Deus ou vocês consultam para ver se vocês têm dinheiro para fazer? Quando vocês querem tentar ter um filho, vocês pedem orientação para Deus ou vocês olham se vocês têm condição de manter um filho? Quando vocês querem entrar numa empreitada de fazer uma mudança de vida, vocês perguntam isso para Deus ou vocês olham se vocês têm condição financeira para isso? Se a resposta foi a segunda, vocês servem a Mamon. Quando aquele homem disse isso, eu entendi que eu preciso mudar de vida. Eu entendi que eu preciso entender realmente o que é servir a Deus. E eu só vou entender o que é servir a Deus se eu conhecer Deus, se eu souber o que Ele é, se eu souber o que Ele pode fazer, se eu souber o que Ele já fez, se eu souber o que Ele é para mim. Só assim eu poderei servi-lo de forma integral. Senão, irmãos, eu vou continuar servindo meia boca.
Senão eu vou continuar entrando no meu quarto, em um belo dia da semana, orando, agradecendo, talvez pedindo perdão por algo que fiz errado. E aí quando eu sair, me deparar com uma situação, eu dizer, e aí, será que eu consigo? Será que eu tenho força para isso? Será que eu tenho condição financeira para isso? Ué, mas não é Deus que está com as rédeas da minha vida? Pelo jeito não. Então, irmãos, eu não sou digno de dizer quem é Cristo. Porque se eu disser, as pessoas vão entender errado, porque o exemplo que eu estou dando está errado. Por isso, irmãos, essa noite, eu não vim dizer para vocês quem é Cristo. Eu vim dizer quem a Bíblia diz que é Cristo, para que eu e você possa entender quem Ele é, para que a gente possa aprender com Ele, e para que a gente possa sair aí fora e, enfim, dizer quem Ele é. Irmãos, ou Deus reina na nossa vida 100%, ou nós não temos Deus. Tem uma história que eu já ouvi muitos pastores contando e que eu acho sensacional. É uma história que diz assim, que um homem, ele estava em cima de um muro, e ao olhar para o outro lado do muro, ele via o paraíso, e as pessoas que serviam a Deus, felizes no seu ofício, na sua missão, no seu chamado, fazendo aquilo que Deus os preparou, os chamou para ser. Só que do outro lado do muro, ele via as pessoas que não serviam a Deus, e viam demônios rodeando essas pessoas, demônios cirandando ao redor delas, direcionando elas para um lado e para outro. E ali em cima do muro, ele olhou aquilo, e ele falou assim, ainda bem que esses demônios não estão aqui me cirandando e não vieram me incomodar. E um dos demônios olhou para ele e disse, claro, porque aí você está dentro do meu reinado, aí você faz parte do que eu quero que você faça. Para que eu vou aí te incomodar? Irmãos, ou você está dentro, ou você está fora. Desculpa, mas quem está em cima do muro, quem está mais ou menos, quem está meia boca, está fora. Então vamos entender quem realmente é Deus. Porque como eu falei para vocês, a Bíblia aponta para Jesus em toda situação. Se os discípulos realmente vivessem aquilo que muitos deles diziam crer, eles já teriam ficado prontos para ministrar quem era Cristo há muito tempo. Jesus nem precisaria perguntar para eles, e vocês, quem dizem que eu sou? Porque eles já estavam vivendo como Cristo queria que eles vivessem. Acompanhe comigo, ou anote para você acompanhar em casa, porque é longa a lista, tá? Eu não vou me demorar, mas são 3 folhas. Irmãos, em Gênesis, Jesus é a semente da mulher. Gênesis 3. Em Êxodo, capítulo 12, Jesus é o Cordeiro Pascual. Em Levíticos, capítulo 1, Jesus é o sacrifício expiatório. Para quem não sabe o que significa sacrifício expiatório, vou explicar muito rápido. Quando o povo pecava, houve uma direção por Deus dada ao povo para que eles realizassem anualmente. Quando vocês pecarem, vocês pegarão um cordeiro. Este cordeiro precisa não ter doença, não ter pecados, não ter erros, não ter nada. Vocês vão matar este cordeiro e oferecê-lo como sacrifício expiatório pelos seus pecados anuais. O povo tinha que fazer isso todo ano. Jesus fez isso para que nós não tenhamos que fazer nunca mais. Ele é o nosso sacrifício expiatório.
Em Números, Jesus é a rocha ferida. Lá no capítulo 20 conta que Moisés, ao ferir a rocha, saiu água da rocha e saciou a sede do povo. Irmãos, esse é o nosso Deus, Ele sacia a nossa sede. Em Deuteronômio, Jesus é o grande profeta de Deus, lá no capítulo 18. Em Josué, no capítulo 5, Jesus é o príncipe dos exércitos do Senhor. Em Juízes, no capítulo 2, Jesus é o nosso libertador. Em Ruth, no capítulo 2 e 3, Jesus é o nosso parente, é alguém próximo, é alguém que estará conosco, é alguém que em meio às adversidades, Ele não sairá do nosso lado. Em 1 Samuel, Jesus é a nossa vitória. Lá no capítulo 17 conta que o povo necessitava, carecia da vitória, e ela veio através da direção de Deus, através de Cristo, porque Jesus é a nossa vitória. Em 2 Samuel, Jesus é o descendente de Davi. Do capítulo 7 ao 12 conta a história de Davi, e lá especificamente no 7, aliás, fala que Deus disse a Davi: da sua descendência virá alguém que irá reinar, e o trono dele será para sempre, ele irá reinar para sempre. Irmãos, esse é Jesus. Olha aí a Bíblia apontando para ele em todos os livros. Em 1 Reis, Jesus é o doador da sabedoria. Lá no capítulo 3 e 4 conta que Salomão pede a Deus sabedoria, e Deus dá a sabedoria que vem através de Jesus. Lá em 2 Reis, Jesus é o Rei dos Reis, Ele iria reinar para sempre. Em 1 Crônicas, Jesus é o Rei de Deus. Lá no capítulo 29 de 1 Crônicas conta que um rei viria de Deus, e ele veio e reina hoje, e reinará para sempre, e esse é Jesus. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, Jesus é a nossa aliança. Irmão, 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se desviar dos seus maus caminhos, buscar a minha face, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é uma aliança de Deus conosco. Você se diz povo de Deus? Então ouça essa aliança que Deus fez com você. Se você se humilhar perante Ele, se você se desviar dos seus maus caminhos, irmão, se você sabe que você vai cair em algo, sai daí, não continua indo. Se você buscar a face de Deus, eu ouvi um testemunho essa semana que eu achei fantástico. O rapaz, ele viveu 3 anos na Cracolândia. Ele disse que ele andava de calça e sem camiseta, porque a camiseta e o chinelo ele vendeu para comprar droga. Olha o fundo do poço que ele estava. E aí ele falou que um belo dia, ele orou a Deus. Ele disse: Jesus, eu preciso de ajuda. E ele falou que alguns dias depois uma mulher passou por ele, e ele falou para ela assim: por favor, me dê algo. Ela olhou para ele e falou assim: olha, eu não costumo dar dinheiro para pessoas que vivem na rua, porque eu sei o que vocês costumam fazer, mas eu vou te dar algo que vale muito mais. Ele falou que ela estava com uma Bíblia embaixo do braço. Ela pegou essa Bíblia, cheia de anotações, cheia de rabiscos, e deu na mão dele e falou assim: isso é a melhor coisa que você pode receber, medita nela dia e noite, e os seus caminhos serão prósperos. Ele falou que aquilo foi muito impactante para ele.
mas ele era uma pessoa doente. E aí ele falou que ele, diariamente, ele usava droga e lia a Bíblia. Usava droga e lia a Bíblia. Era só isso que ele fazia. E aí ele disse que chegou um tempo em que ele se perdia lendo a Bíblia e ele esquecia de usar droga. E depois de um tempo ele percebeu que ele estava mais lendo a Bíblia do que tendo vontades de usar a droga. Até que ele leu João 15:15, onde fala assim: ei, você não é mais servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. A partir de agora você deixa de ser servo e se torna meu amigo. E ele fala que ele olhou para ele todo sujo, ferido. Irmãos, ele conta no testemunho dele que bichos comiam a pele dele porque fazia meses que ele não tomava banho. Até as pessoas que moravam na rua faziam chacota com ele porque ele era o pior deles. Ele fedia. Ele disse que ele olhou para ele e falou assim: o senhor quer ser meu amigo? Eu desse jeito? E aí ele, não, eu quero saber quem é ele. E começou a ler, começou a ler, começou a ler. E aí ele entendeu, sabe o quê? Que ele não tinha que deixar de usar droga, porque ele não tem força para isso. Mas que ele tinha que se aproximar de Deus, porque era Deus que ia encher ele de tudo que ele necessita. Irmãos, Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor. Aí nós lemos errado, porque nós lemos assim: nada me faltará. E a gente pensa que Deus vai dar tudo que a gente quer. Mas na tradução original diz: de nada terei falta. Sabe por quê? Porque Ele só é o suficiente para mim. Irmãos, esse é Jesus. Em Esdras, Jesus é o nosso auxílio, o Senhor do céu e da terra. Em Neemias, Jesus é o nosso ajudador. Em Esther, Jesus é o nosso Mardoqueu, aquele que sofreu no nosso lugar. Em Jó, Jesus é o Redentor que vive. Em Salmos, Jesus é o nosso pastor. Em Provérbios, Jesus é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, Jesus é o alvo verdadeiro. Em Cantares, e a Débora vai falar, Jesus é o nosso amado. Irmãos, Jesus é o nosso amado. Em Isaías, irmãos, por favor, quando chegar em casa, leia Isaías 53. É a melhor leitura que você vai ter essa noite. Em Isaías capítulo 53, Jesus é o nosso Salvador, o nosso profeta, o sofredor. Em Jeremias 33, Jesus é a nossa justiça. A nossa justiça, irmãos, é Ele. Não sai aí fora não, tem que ser justiça. Vamos votar em fulano, em ciclano. Jesus é a nossa justiça. É Ele. Não sai buscando aí fora não. É Jesus, é aquele que morreu e enviou o Espírito Santo para habitar em você. Essa é a justiça dele. Em Lamentações 1:3, Jesus é o varão de Deus. Em Ezequiel, Jesus é o pregador mal recebido. Em Daniel 2:7, Jesus é o Rei eterno. Em Oséias, Jesus é aquele que liga as nossas feridas. Irmãos, quando eu li, eu não consegui, não vou mentir, eu não consegui ler o capítulo todo de Oséias. Aliás, o livro todo de Oséias. Porque eu fiquei revoltado. Se vocês lerem, vocês vão entender. Irmãos, ele casa com uma mulher, tira ela de uma vida de sofrimento, uma vida promíscua. Leva ela, cuida dela, dá todo o talento. E ela vai lá e volta. E Deus fala para ele: vai atrás. E acontece de novo e Deus diz: vai atrás. Nessa hora eu já parei de ler.
Irmãos, é difícil. Mas sabe o que Deus está nos dizendo ali? Eu sou Oséias. E você é a mulher. Quantas e quantas vezes nós não fugimos e Jesus vai atrás. Mas quando eu li 14 verso 4, Jesus liga as nossas feridas. Eu falei, tem mais coisa aí. Irmãos, uma ferida, na medicina, ela é um desligamento, uma interrupção da continuidade do tecido. É difícil, mas eu vou explicar. Alguém já se cortou? Ali havia uma continuidade do tecido. Quando você corta, rompeu a continuidade. Agora vem uma pele para um lado e a outra pele para o outro. É um desligamento. É uma separação. Irmãos, Deus criou o homem lá em Gênesis 1. Em Gênesis 1 e 2. E a partir daí conta que Deus vivia em comunhão com o homem. Toda tarde Deus voltava e conversava e contemplava com ele. Mas o homem caiu. Isso gerou uma ferida. E houve ali uma separação. Deus foi separado do homem. Agora, uma coisa muito legal, que eu até tive que pesquisar. Por regra, uma pele ferida não pode ser costurada em uma pele não ferida. Primeiro porque ela não vai ter a ligação necessária, e segundo porque no ato da suturação, que é a costura que faz, você iria acabar ferindo essa outra pele. Mas o ideal é que uma pele ferida só pode se juntar a outra pele ferida. Mas quando nós falamos de uma separação entre o homem e Deus, irmãos, Deus não pode ser ferido. Ele é Deus. Ele é aquele que num verbo, numa palavra, numa ação, criou tudo. Como ele vai se ferir? Isso não existe. Não existe para nós. Mas Deus fez existir, porque Ele é o Deus do impossível. Deus fez seu Filho se tornar homem, se ferir, para que após as suas feridas, a cruz, que é a suturação necessária, uniu um homem ferido a um Deus ferido por causa do homem, para que ambos juntos possam restaurar a comunhão necessária. Foi isso que Jesus fez por nós. Jesus é a ligação da nossa ferida. Irmãos, olha o que Paulo diz em Colossenses 3:11. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Estamos acabando. Só falta 2 folhas. Em Joel, Jesus é o que habita em Sião. Em Amós, Jesus é o Deus de Israel. Em Obadias, Jesus é o Senhor no seu reino. Em Jonas, Jesus é o profeta ressuscitado. Leia um livro de Jonas, é fantástico. Em Miqueias, Jesus é o nascido em Belém. Leia Mateus capítulo 1 e 2, você vai entender a profecia de Miqueias, que se encontra lá no capítulo 5 de Miqueias, que fala que de Belém viria o nosso Salvador. Em Naum, Jesus é o que leva as boas novas. Em Abacuque, Jesus é o Senhor
no seu santo templo. Em Sofonias, e sim, existe esse livro, Jesus é o Senhor que está no meio de nós. Em Ageu, Jesus é o desejado de todas as nações. Quem não deseja um Redentor, irmãos? Leia lá o capítulo 2 de Ageu, que você vai ver que Jesus é o desejado de todas as nações. Em Zacarias, Jesus é o preço do Cordeiro, porque Ele pagou o preço. Em Malaquias, Jesus é o sol da justiça. Em Mateus, Jesus é o Rei Messias. Irmãos, quando nós formos ler os evangelhos, e não deixe de lê-los, Mateus ele inicia falando da genealogia de Jesus, porque ele quer mostrar para os judeus que ele está falando de um rei. Marcos, Jesus é o servo de Deus. É por isso que Marcos inicia a sua história dizendo que ele serviu e termina dizendo que ele serviu. Em Lucas, Jesus é o Filho do homem, mas em João, Jesus é o Filho de Deus. É por isso que João inicia dizendo, Ele é o Verbo, e o Verbo se fez carne. Quando João diz assim, Ele é o Verbo, João está dizendo que tudo foi feito nele, por ele e para ele. Sabe por quê? Gênesis 1:1 diz assim, a terra era sem forma e vazia. As trevas estavam sobre a terra, mas o Espírito de Deus pairava sobre ela. Em Gênesis 1:2 diz que Deus disse, haja luz. Haja é do verbo haver. Jesus é o verbo. Tudo foi feito nele, por ele e para ele. Em Atos, Jesus é o doador do Espírito Santo. Não deixe de ler o capítulo 1 e 2 aí, irmãos. Receba o Espírito Santo na vida de vocês. Em Romanos, Jesus é aquele que nos torna justos aos olhos da lei. Irmãos, a lei não deixou de existir, ela ainda existe, mas há alguém que pagou por toda a lei no meu e no seu lugar. Alguém que nos justificou, que é Jesus. Sabe o que significa Jesus nos justificou? Irmãos, antes de Jesus, Deus olhava do céu, e quando Ele via um pecador, Ele via um pecador condenado ao inferno. Agora, quando você crê que este que morreu no seu lugar, que é Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, Ele é o seu suficiente Salvador, Deus olha do céu, e esse pecador aqui, Deus não vê, porque Ele vê Jesus na minha vida. Ele vê Jesus na sua vida, porque agora eu não sou justo, mas eu sou justificado por Ele. Em 1 Coríntios, Jesus é as primícias dos que dormem. Em 2 Coríntios, Jesus é a graça de Deus. Em Gálatas, Jesus é o verdadeiro evangelho. Em Efésios, Jesus é toda a armadura de Deus que nós precisamos para viver. Leia Efésios 6, porque é isso que você precisa para sair aí fora e enfrentar as dificuldades, porque elas virão. Em Filipenses, Jesus é o que supre as nossas necessidades. Em Colossenses, Jesus é o cabeça da igreja. Em 1 Tessalonicenses, Jesus é o vingador de todas as coisas. Em 2 Tessalonicenses, Jesus é o fiel protetor. Em 1 Timóteo, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. É só Ele, é só por Ele, é só para Ele. Em 2 Timóteo, Jesus é o Senhor e justo juiz. Em Tito, Jesus é a graça salvadora de todos os homens. Em Filemão, Jesus é o que intercede por nós. Em Hebreus, Jesus é o autor e consumador da fé. Em Tiago, Jesus é o dom perfeito de Deus. Em 1 Pedro, Jesus é a pedra angular.
Irmãos, não há construção sem a pedra angular. Se assim for, a construção não tem alicerce sólido, ela cai. Não vive uma vida sem Jesus. Não existe uma vida firmada sem Cristo. Não tem alicerce uma vida sem Cristo, sem a pedra angular que é Ele. Em 2 Pedro, Jesus é o Senhor e Salvador que nos concede a entrada no reino. Irmãos, a entrada do reino é Jesus, Ele é a porta. Em 1 João, Jesus é aquele que se manifestou para desfazer a obra do diabo. Irmãos, a obra do diabo foi feita e continua sendo feita aí fora dia após dia. Mas se você tem o alicerce que é Jesus, Ele desfaz qualquer obra do maligno sobre a sua vida. E eu declaro, não por mim, jamais por mim, mas pela palavra, creia nele, e qualquer obra contrária, qualquer obra do maligno, qualquer obra do diabo, qualquer obra do inferno sobre a sua vida cairá por terra, porque Jesus já desfez. Em 2 João, Jesus é a fonte da verdadeira doutrina. Irmãos, não sai por aí ouvindo qualquer balela não. Ouça o que Deus já disse em sua palavra. Leia, medita nela. Irmãos, Josué recebeu uma orientação quando assumiu a responsabilidade de conduzir um povo que Moisés havia assumido a responsabilidade de libertar. E na sua primeira caminhada, Deus olha para ele e diga: seja forte e corajoso, mas lembre-se, medita na lei dia e noite, e todos os seus caminhos serão prósperos. Salmo 1, quem escreveu foi Davi, o maior rei que o povo viu. E ele escreve assim: ei, medita na lei do Senhor dia e noite, e a sua vida será como uma árvore plantada à beira do rio, dará fruto no tempo certo, todas as coisas você receberá. Irmãos, Tiago, e esse Tiago aqui é o irmão de Jesus, ele que a princípio não entendia o ministério de Jesus, mas reconheceu quem ele era. Ele escreve esse livro, e ele diz assim: ei, medita na lei perfeita, a única que traz a liberdade, e todos os seus caminhos serão prósperos. A lei perfeita que traz a liberdade é uma só: Jesus. Em 3 João, Jesus é o nome que garante a vitória. 3 João 1,7. Terceira de João, capítulo 1, verso 7, diz assim: pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber ajuda alguma dos gentios. Irmãos, foi por causa do nome. Sabe que nome? O nome de Jesus, porque sobre este nome está todo o poder. É nele, irmão, é por ele e é para ele. Em Judas, Jesus é o único soberano e Senhor. E por fim, irmãos, em Apocalipse, Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É esse que você tem que olhar. É esse que você tem que apresentar aí fora. É esse que você tem que confessar. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim, ó: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai. Irmãos, quem é Jesus?
quem você diz que Ele é. Se Ele estivesse aqui agora e dissesse para você: ei, quem você diz que eu sou? Não dá para dizer com uma palavra só. Só é possível dizer quem Ele é com a sua vida, porque Ele é tudo isso e muito mais. João nos disse: Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim. Coloque Jesus na sua vida agora. Se você ainda não pôs, coloque Jesus na sua vida agora, porque uma coisa é garantida: o fim já está certo. E o fim é com Ele. E o fim é de vitória. E o fim é de salvação. E o fim é de vida eterna. E o fim é ao lado do Rei. E o fim é ao lado do Senhor. E o fim é ao lado de Deus. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Jesus. Oh, Jesus, estamos aqui diante de Ti. Queremos saber mais quem és Tu, para que possamos com a nossa vida confessar a Ti aí fora. Queremos confessar quem é o Cristo. Confessar é ter conhecimento e admitir. Então eu preciso saber quem és Tu, para que eu possa admitir aquilo que eu sei, que Tu és o meu Senhor e Salvador, que Tu és o meu pastor, que Tu és o meu Redentor, que Tu és aquele que me livra do mal, que Tu és aquele que me guarda, que Tu és o leão da tribo de Judá, que Tu és a semente da mulher, que Tu és o Redentor, que Tu és o Cordeiro, que Tu és o sacrifício, que Tu és tudo, tudo, tudo. Senhor, reina sobre as nossas vidas, ó Pai. Reina sobre a vida desses meus irmãos que aqui estão orando junto comigo, pois a nossa oração, ela é um clamor de misericórdia por Ti. Alcança-nos, ó Cristo, alcança-nos, Senhor, e muda o nosso ser. Dai-nos, ó Pai, um coração novo, um coração igual ao Seu, para que nós venhamos, ó Pai, a caminhar aí fora, confessando a Ti com as nossas vidas, para que nos últimos dias o Senhor nos confesse diante do Pai. Tenha misericórdia de nós, derrama da Tua graça e do Teu amor sobre as nossas vidas e nos reconstitui para uma comunhão plena com Deus. Hoje, Deus, eu sou uma pele ferida que recebe a Ti, e a cruz é um ponto que vem para nos unir, e que essa união, que é um processo doloroso, mas que é um processo de cura, é um processo de restauração, é um processo que já foi predito na Sua aliança. Pai, por isso eu Te peço, dai-me forças, ó Deus, dai-me forças para continuar me humilhando, dai-me forças para continuar orando, dai-me forças, ó Pai, para que eu possa me desviar de todo o mau caminho que vier. Dai-me forças, ó Deus, para buscar a Tua face, dia após dia. Dai-nos força, ó Pai, para buscar-nos a Ti, porque assim o Senhor irá nos ouvir, assim o Senhor irá nos perdoar, assim o Senhor irá nos curar, e a terra em que vivemos será salva por Ti. Jesus, entregamos a nossa vida a Ti, direciona ela como for da Tua vontade, como for da Tua necessidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.